A primeira pergunta que a maioria das pessoas fazem quando conversamos sobre investimentos é se é mais vantajoso investir e viver de aluguel ou comprar um imóvel, seja usando o capital próprio já acumulado ou financiando. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, elencar as vantagens e desvantagens de cada cenário, para que cada vez mais as pessoas consigam ter segurança nas tomadas de decisão. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Gustavo e você está no canal Fazenda de Renda. Eu já adianto que não existe uma fórmula mágica para definir o que é melhor. Isso é uma questão muito pessoal. Essa decisão é um tanto complexa porque não envolve somente o tema de investimentos ou finanças. Para o brasileiro, ter um imóvel ultrapassa apenas esse conceito de possuir um bem como qualquer outro. É uma realização de um sonho. Afinal de contas, boa parte dos brasileiros, desde sempre, sonha em possuir uma casa própria. Isso é cultural, apesar dos estudos mais recentes mostrarem que era um desejo muito mais presente na vida dos nossos pais e avós do que nas gerações atuais. Ainda assim, hoje, conquistar uma casa própria é o objetivo de vida de muitas pessoas. Existe um valor intangível nesse tipo de bem que vai além do seu valor de mercado. Esse valor, para muitas pessoas, é o preço da segurança da sua família, do conforto, da estabilidade. Aí que começa uma série de variáveis que devemos considerar para decidir se devemos ou não comprar um imóvel. O primeiro ponto que você precisa parar para pensar é no seu momento de vida. Se você é jovem, está iniciando na carreira profissional, está na faculdade ou terminando seus estudos, existe uma grande probabilidade de você ainda não ter certeza de onde irá querer morar, para onde que as oportunidades que vão surgir vão te levar. Essas oportunidades podem te levar a mudar de bairro, cidade e até mesmo de país. Então, principalmente se você ainda não construiu família, filhos, talvez ainda não seja o momento de comprar um imóvel. Isso também não quer dizer que se, nessas condições, você comprar um imóvel, vai ser o fim do mundo, porque imóveis podem muito bem ser vendidos, alugados, não necessariamente te prendem a ele, só tornam as coisas um pouquinho mais burocráticas. Por outro lado, se no seu momento de vida atual você já tem uma maior estabilidade no emprego, tem filhos, criou raízes no lugar onde você vive e tem uma certeza maior de que quer continuar a viver por longos tempos aonde você está, esse pode ser o melhor momento para você considerar a compra de um imóvel definitivo. Alugar um imóvel tem vantagens e desvantagens. Como vantagens, eu posso citar a facilidade em realizar mudanças grandes, uma certa despreocupação com grandes manutenções do imóvel, uma vez que normalmente as grandes reformas e consertos correm a cargo do proprietário. Como desvantagens, na minha visão, a principal é você poder ser obrigado a sair daquele imóvel por uma decisão do proprietário, seja no fim do contrato ou não. A inviabilidade de realizar obras e benfeitorias que possam trazer uma maior qualidade de vida, pelo simples fato de que não vale a pena investir num imóvel que não é seu. A alta burocracia que é entregar um imóvel alugado ao proprietário, vistorias, custos de manutenção e por aí vai. E por fim, o fato de que aquele imóvel jamais será seu. Todo o dinheiro gasto é exclusivamente pelo uso. Comprar também tem vantagens e desvantagens. As principais vantagens são justamente a possibilidade de você poder investir em melhorias no imóvel, a certeza de que você não vai ter que sair de lá a menos que você queira, a valorização do seu bem ao longo do tempo, entre algumas outras. Como desvantagens, eu cito a necessidade da imobilização de um grande capital ou de encarar longos financiamentos. Também é de se considerar a dificuldade que é vender um imóvel pelo seu preço justo, por conta da baixa liquidez, caso seja necessário, e a dor de cabeça que alugar aquele imóvel pode te trazer caso você decida não morar mais nesse imóvel. Entendidos esses pontos, nós precisamos separar bem os objetivos ao se comprar um imóvel. Nós podemos ter como objetivo de compra do imóvel apenas um investimento e também podemos ter o objetivo de comprar um imóvel para a nossa moradia. Falando de imóveis para investimento, todo mundo tem aquele tio que tem lá suas 2, 3 casinhas e vive da renda do aluguel delas. O que nem todo mundo sabe é que esse tio pode estar deixando de ganhar muito dinheiro fazendo isso. Como investidor, pode ser muito mais rentável investir, por exemplo, em fundos imobiliários,
ter participação em grandes imóveis e empreendimentos, diversificação do seu portfólio, com um retorno sobre o valor investido muitas vezes maior e ainda isento de imposto de renda. A rentabilidade média alcançada com a locação de um imóvel hoje está em torno de 5,47% ao ano. Já em fundos imobiliários, você consegue, com uma carteira bem diversificada e bem segura, atingir 9% ao ano de dividendos. A incidência do imposto de renda sobre o aluguel recebido de imóveis, ela segue uma tabela progressiva. Se o aluguel recebido tem um valor superior a R$ 1.903,98, já incide um imposto de 7,5% sobre ele, podendo chegar para aluguéis acima de R$ 4.664, a incidência de 27,5% de imposto. Já nos fundos imobiliários, o dividendo recebido é isento de imposto de renda. Ainda comparando esse imóvel com fundos imobiliários, a gente vê que o imóvel tem uma baixa liquidez, enquanto fundos imobiliários bem selecionados podem ter uma alta liquidez. A diversificação do imóvel é muito baixa, uma vez que você tem apenas um imóvel e provavelmente um inquilino. Já nos fundos imobiliários, você pode ter uma diversificação muito alta, tanto investindo em vários fundos, como o próprio fundo pode ter vários imóveis e vários inquilinos. E no caso da administração, no seu próprio imóvel, ela é uma administração ativa, ou seja, você controla, ou na pior das hipóteses, delega esse controle para uma imobiliária. Já nos fundos imobiliários, essa gestão é feita pelo próprio gestora do fundo. Por esses motivos que eu apresentei, eu acredito que, a menos que seja uma oportunidade única a aquisição do imóvel para fins de locação, os benefícios de se investir em fundos imobiliários são imbatíveis. Portanto, na minha opinião, não valeria a pena investir em um imóvel para essa finalidade. Agora, falando então do assunto principal do vídeo, para sabermos se vale a pena comprar ou alugar um imóvel para fins de moradia, nós precisamos fazer umas continhas. Vamos imaginar um cenário. Você está de olho em um imóvel excelente, muito bem localizado, o tamanho atende às necessidades da sua família, enfim, o imóvel ideal para você nesse momento. Ele está anunciado para venda ou locação. A venda no valor de R$500 mil e o aluguel no valor de R$3.000 mensais. O aluguel tem um reajuste anual de 8%. Vamos considerar esse valor, apesar de sabermos que a média do IGPM nos últimos 5 anos foi de 12,24%. É interessante ressaltar que a maioria dos contratos de aluguel reajustados pelo IGPM é feito apenas pela variação positiva do índice. Ou seja, se o IGPM for positivo, o aluguel aumenta. Se o IGPM for negativo, ele não diminui, apenas mantém o valor que já está. Vamos imaginar então um primeiro cenário onde você possui todo o valor para adquirir o imóvel, ou seja, você tem os R$500 mil para comprar esse imóvel à vista, mas está na dúvida se vale a pena comprar o imóvel ou alugar esse imóvel e investir todo o capital que você possui. Partindo do pressuposto então de que a gente tem os R$500 mil para fazer a compra do imóvel, vamos fazer uma simulação da aplicação desse valor, R$500 mil, a uma taxa de juros de 9% anual num período de 10 anos. Ao final dos 10 anos, a gente teria um total de R$ 1.183.681,84. Imaginando que você comprou o imóvel, ao final dos 10 anos ele também se valorizou, acompanhando a inflação média, que vamos colocar aqui como 4% ao ano. Ao final dos 10 anos, o seu imóvel teria um valor total de R$ 711.655,91. Nos mesmos 10 anos, somando todo o aluguel gasto, já corrigido pelo IGPM médio, a gente teria um total de R$ 521.516,25. Então, calculando o valor total aplicado, diminuindo o valor total gasto com aluguel no mesmo período de 10 anos, a gente teria um valor de R$ 662.165,59. Dessa forma, eu acredito que financeiramente seja mais vantajoso comprar do que alugar. O valor do meu patrimônio que eu comprei após esses 10 anos é de R$ 711.655,91. Ele supera em R$ 49.490,32 o valor aplicado, descontado os gastos com aluguel nesse mesmo período. Agora vamos imaginar um segundo cenário, onde você possui R$ 100 mil, que seria o equivalente a 20% para dar entrada no financiamento desse mesmo imóvel e financiar o restante. Para efeitos de cálculo, nós vamos simular um financiamento imobiliário pela tabela SAC, Sistema de Amortização Constante. É a modalidade mais usada pelos bancos e normalmente é a mais vantajosa para o consumidor do que a tabela Price.
Vamos considerar a taxa de juros de 10% ao ano e um prazo de 120 meses para quitação. Então eu coloquei aqui na calculadora de financiamento o valor do imóvel de R$500 mil, sendo que eu vou dar um valor de 100 mil de entrada, o equivalente a 20%, a uma taxa de juros de 10% anual, num período de 10 anos. Após realizar o cálculo, ele me daria aqui algumas informações. A primeira parcela que eu iria pagar seria de R$ 6.522,99. Já a última parcela seria de R$ 3.359,91. Com o valor do imóvel de R$500 mil, a entrada de 100 mil, ficamos com o valor financiado de R$400 mil. Ao final dos 10 anos, teremos pago um total de R$ 592.974,38 com os juros já calculados. Somando esse valor ao valor da entrada de R$100 mil, nós temos um valor final gasto na compra desse imóvel de R$ 692.974,38. O imóvel se valorizou nesses 10 anos, atingindo um valor de R$ 711.655,91. Se ao invés de dar a entrada no imóvel, eu tivesse aplicado esses R$100 mil durante os 10 anos a uma taxa de juros de 9% ao ano, eu teria ao final um valor de R$ 236.736,37. Nos mesmos 10 anos, somando todo o aluguel gasto, já corrigido pelo IGPM médio, seriam gastos R$ 521.516,25. O valor total aplicado menos o valor total gasto com o aluguel, eu teria gasto um total de R$ 284.779,88. Para comprar um imóvel financiado, nós teríamos um custo total de R$ 692.974,38, tendo ao final um patrimônio de R$ 711.655,91. Já para alugar, eu teria tido um custo de R$ 284.779,88 nos 10 anos, sem nenhum patrimônio ao fim. Dessa forma, eu acredito que também seria financeiramente mais vantajoso comprar do que alugar, mesmo usando o financiamento. É claro que todos os números que nós usamos aqui são médias. É possível obter rendimentos superiores a 9% ao ano nas nossas aplicações. Assim como também é possível que o IGPM seja maior do que o utilizado para a base de cálculo. E a inflação também pode ser diferente dos 4% que nós usamos aqui para fazer as simulações. Mas o importante é entendermos todos os cenários para ter um pouco mais de segurança e até saber como fazer esses cálculos no momento de tomar essa decisão tão importante. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, me digam aí nos comentários. Coloca aí também se você concorda ou não com o meu ponto de vista sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva para ver mais conteúdos como esses aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e cultivem riquezas!